bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast do Senac do Rio Grande do Sul sobre gastronomia, que é gravado aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Tenho muito prazer de receber uma convidada super especial, uma pessoa assim, ó... Gente, quando a gente falou nesse tema para montar essa pauta, muitas pessoas nos indicaram como referência a nossa convidada de hoje. Vamos pedir para ela se apresentar? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Cristine. Tudo bom? Então, o meu nome é Isabel Comaceto. Eu estou à frente da IC Mesa e Etiqueta, uma empresa hoje voltada para o mundo da mesa posta, da composição de mesas, ou arranjos florais, ou a composição do insumo em si. Também organizo eventos especiais para um grupo de pessoas que apreciam o bem receber. Então, quando eu montei a minha empresa, eu sempre pensei nisso, Denise. Como eu gostaria de ser recebida? Porque eu entendo que receber é uma arte. Seja ela, como nós estávamos falando agora fora do ar, né, Denise? Seja num restaurante, numa cafeteria ou até mesmo em casa. Então, nós temos que nos organizar para receber as pessoas, né? E a gente gosta de ver, de perceber que as pessoas se organizam também para nos receber. Então, eu acho que receber é uma arte. Muito bem. E tu, Cris, te apresenta aí para esse público que está estreando hoje Estreando aqui com a gente. hoje, então, no podcast, uma missão aceita, né? Meu nome é Cris Salvador, eu sou líder de relacionamento com o mercado do Senac e estou aqui hoje pela primeira vez participando do podcast. Estou bem emocionada, estou bem nervosa um pouco para esse bate-papo, mas vamos lá, acho que vai ser bem legal. Isso aí, eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac aqui de Caxias do Sul, do Senac de Vacaria, do Senac Escola de Negócios e Criatividade, e tenho o prazer de, então, receber duas pessoas muito especiais hoje. Como vocês podem perceber, hoje o Matheus não está conosco, ele está num compromisso pessoal, mas a Cris está aqui se experienciando também, que isso é algo que o Senac faz, e a gente tem muito orgulho de abrir as portas para os talentos, para que se inspirem, se encorajam e partam para a ação, né? Então, a Cris está aqui hoje substituindo o Matheus, que é o meu parceiro aqui de podcast, mas ela vai fazer com excelência esse papel, porque ela está muito preparada para isso. E a Isabel, que está aqui, que é uma pessoa, assim, de muita referência na nossa região para falar de um tema que eu particularmente amo. Quem me segue ali nas redes sociais sabe que eu, dependendo do evento, em casa, porque eu só faço eventos na minha casa, né? Eu não é profissional, é algo pessoal. Eu gosto de montar opções de mesa posta e faço enquete para o pessoal escolher o que é que eu vou usar, qual é o tema. Eu sou apaixonada por uma mesa bem bonita. Sim. Gosto de itens, gosto de mesclar itens, gosto de muito copo diferente, muito prato diferente. Gosto de tudo porque eu sou uma pessoa extremamente visual. Então, para mim, a chegada e tu ver como as coisas estão dispostas, o carinho na preparação, na espera, né? Então, quer dizer que teve um cuidado, que realmente as pessoas se preocuparam em atender bem, marcar um lugar se for o caso, identificar o tipo de talher que vai compor melhor aquela mesa, se vai o arranjo, se não vai. E aí eu fico imaginando isso para um evento e para um restaurante, né? Então, considerando o nosso objetivo principal aqui com o podcast, que de fato é mostrar para as pessoas que querem ingressar no mundo da gastronomia tudo que a gente pode envolver e todas as oportunidades de negócio, é muito importante que saiba, né, que, poxa, a escolha de um supply, a escolha de um prato, a escolha de um copo, se vai ter toalha ou não na mesa, que tipo de restaurante, que tipo de evento, que tipo de situação pede determinada forma de serviço, né? Qual é o serviço adequado. Então, foste muito esperada neste podcast aqui, neste episódio, Denise, tá? Muito obrigada, é uma honra eu estar aqui, muito obrigada mesmo. Te sinta à vontade e vamos conversar. O que faz uma mesa ser uma mesa muito bem posta? Amor.
Eu acho que essa é uma receita, não é uma receita clichê, mas tudo que tu te empenha hoje, em todos os aspectos da nossa vida, entendo eu, né, Denise e Cris, que tudo que a gente possa fazer com amor, com dedicação, aquilo transparece aos olhos de quem a gente está recebendo, seja num ambiente corporativo ou num restaurante, como clientes, ou até na nossa própria casa. Então, porque hoje em dia eu entendo, Denise, que a gente tenha o bem mais precioso, que é o tempo, né? Então, tu dedicar esse tempo para as pessoas, para montar uma mesa, para receber teu cliente no teu restaurante, na tua cafeteria, no teu hotel, no teu espaço. Tu pode ser até um dentista, um médico, como é que tu vai receber teu paciente, né? Então, em todos os aspectos. Então, isso demanda tempo, porque tem a questão do penso atrás. Eu vou receber a pessoa, por exemplo, eu estou chegando aqui, não sei se vocês vão ver, mas eu tenho um copo de água. Então, quando eu cheguei, vocês foram educadíssimos. Tu aceita um café ou uma água? Isso tirou o tempo dos meninos, que daqui a pouco estavam focados ali em todo, né, todo making off, e me ofereceram um copo de água. Então, isso que eu quero dizer, que todo o tempo que tu empenha com um propósito de carinho, de afeto, ele transparece aos olhos e aquilo se torna naturalmente bonito. Com certeza. Então, a gente não precisa ter, e isso eu digo muito nas minhas aulas de etiqueta, a gente não precisa ter uma louça maravilhosa, uns cristais maravilhosos. Pode ser um copo muito simples, pode ser um prato muito simples, mas se tiver o empenho do amor, aquele capricho, primeiro a limpeza, que ela é básica, né? Então, a gente precisa ter essa questão toda da limpeza e da organização. Então, tu pode colocar um copo muito simples. Põe uma jarrinha de água, vai ali no jardim, rouba uma florzinha, põe do lado do guardanapo, dobra o guardanapo. O simples fato de pegar esse tempo que é meu e me dedicar a isso e ter como resultado uma mesa bem posta, e não importa que ela seja caríssima, muito simples, colorida, monocromática, não importa. Eu peguei meu elemento muito caro, que é tempo, e eu fiz o empenho para que aquilo tivesse aquele resultado. E eu acho que isso é uma barreira às vezes, né, Isabel? Da pessoa pensar assim, se eu for montar minha mesa posta, quanto isso vai me custar de dinheiro, né? Então, às vezes a gente pensa assim que para mim poder fazer uma mesa legal, uma mesa bonita, ou receber as pessoas, a gente precisa investir muito dinheiro nisso, né? Ou até mesmo, Cris, pensa, eu não tenho uma louça bonita, eu não tenho vasos de flores, né? Ou a flor é muito cara, se eu comprar vai ficar inviável para mim. Não, mas a gente pode usar uma palavra chamada criatividade, né? Então, todos nós temos os talheres em casa, os copos em casa, os pratos. Não deu para comprar o suplá que a gente queria. Tá, mas a gente pode até comprar um tecido, forrar alguma coisa, colocar uma florzinha mesmo do jardim, um verdinho do jardim, coloca em 2 copinhos aqui, põe uma rendinha, põe um topzinho de fita. Então, se a gente coloca o elemento, o empenho, amor, eu acho que isso. É o foco em quem vai utilizar aquele serviço, né? Em quem vai se apropriar daquele momento. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de modelo de negócio? Vamos falar. Conta pra gente. Como é que surgiu o teu negócio? Há quanto tempo? E hoje tu trabalha sozinha? É um produto? É um serviço? Hoje eu tenho um serviço, Denise. A IC vai fazer 10 anos, né? Eu sou formada em Direito, me formei em agosto de 99 em Direito, atuei na área durante muitos anos. Então, e há 10 anos por situações, eu trabalhava na empresa do meu pai faleceu, meu pai era médico, eu também trabalhava na área de gestão hospitalar. E realmente aquela época foi uma época muito triste para mim, né? E eu disse, eu não quero mais saber, eu não quero a medicina, não quero seguir com isso, meu mundo é outro, né? E eu também já estava um pouco fora da advocacia em si, eu estava mais numa gestão hospitalar, uma gestão jurídica, do que propriamente uma gestão processual.
E aí eu tinha meus filhos pequenos, um filho recém-nascido quando meu pai faleceu e a minha filha mais velha de 4 anos. E eu fiquei num período meio sabático, assim, sem saber o que fazer, Vivendo o teu luto. vivendo meu luto e também tentando me reencontrar, me reconectar, porque eu não era muito feliz mais naquela escolha que eu tinha, né? Luto, a maternidade, É tudo, criança pequena, puerpério, criança grande, né? E aí, meu fases Deus, é uma loucura. diferentes. É. E aí, Cris e Denise, eu fiquei num período muito triste. E eu não trabalhava mais, né? Eu ficava em casa, cuidava das crianças, levava pra escola, né? Atendia de tarde meu bebê, enfim. E aí, depois de um tempo, eu disse, mas essa não é a minha vida. Eu não sou também feliz nisso, eu quero. E meu marido foi meu grande incentivador e me disse, mas Isabel, tu tem que procurar fazer o que tu gosta, o que que tu gosta de fazer. Eu disse, ai, não sei, eu gosto de cuidar de casa. Eu gosto, sei lá, de ensinar, por exemplo, a nossa pessoa que nos ajuda em casa. Eu gosto de organizar uma festa, eu gosto de montar uma mesa bonita, porque o meu dia a dia também é assim, gurias, na minha casa, assim, eu gosto de montar uma mesa de jantar bonita, uma mesa de almoço, né, um café da manhã, então eu tenho vários pratos, claro que hoje em dia a gente não tem mais aquelas baterias completas de 24 pratos, aí compra 8 colorido, compra 6, tá, né, Mistura. e vai misturando, então eu sempre gostei disso, e meu marido me estimulava, e quando a gente viajava de férias, assim, eu sempre ia para lojas de coisa de casa. Ai, eu gostava de uma taça, eu Almas gostava de um gêmeas talher, aqui. eu gostava de um guardanapo. Meu marido dizia, mas meu Deus, para de comprar isso, que não tem mais onde pôr. E não eram, né, coisas... Mas, enfim, eu gostava muito. E aí, uma amiga minha começou a me chamar, uma outra começou a me chamar, eu comecei a treinar uma secretária de casa, comecei... E aí, foi indo e foi tomando um corpo. E no início da minha empresa, eu montava muita mesa de antepastos, né? Então, eu fazia um pupurri, pelo que eu entendia, gurias, de serem os melhores fornecedores, né? Porque, só abrindo um parênteses, eu entendo que a mesma mão de obra, o mesmo fornecedor, ela não tem aquela mão maravilhosa para fazer o doce e o salgado juntos, né? A minha modéstia concepção. Então, Sim, tem expertises isso, específicas. tipo, né? Ai, os pães são deliciosos daquela pessoa. O folhado de brie daquela pessoa maravilhosa. A terrine. E aí eu fazia um pupurri, dava um trabalho danado, mas eu juntava tudo que, ao meu entender, eram as melhores maravilhas do mundo e eu montava muitas mesas. Montava, por exemplo, a Denise vai fazer hoje um jantar para as amigas e vai estar o dia inteiro na função ou não quer se envolver com isso, chamava a Isabel, eu ia lá, montava, pegava todas as coisas da tua casa. Então, eu me lembro que no início da minha carreira, eu ia em casas de clientes e eu abria o armário e as minhas clientes me diziam, nossa, eu nem me lembrava mais que eu tinha isso, porque a coisa fica em desuso. Por quê? O que que eu entendo hoje, gurias? Que com esse corre-corre do dia a dia, a gente procura atalhos, né? Da praticidade. Bah, se eu tirar isso aqui, eu vou ter que limpar. Se eu tirar, não sei nem onde é que tá, vou ter que procurar. Uhum. Então, tudo que tire Vou pegar a aqui esses gente... pratos aqui, É. esses copos aqui, esse que talher. tá no olho, Tá, tá na mão, é. né? Então, não vamos avançar para cima ou para baixo. Então, tudo que nos tirasse da zona de conforto seria, teoricamente, ruim, né? E eu vim com essa proposta, porque eu também já tive, gurias, do outro lado. Eu já fui cliente de pessoas que nos atendiam e eu sempre pensava... Ai, se eu tivesse, né, se eu tivesse tido tempo, eu teria pedido para essa luz não ser branca, para essa luz ser amarela, essa flor, ai, eu acho que faltou uma coisa. Então, eu sempre tive um olhar muito crítico, né, exigente ou chata, algumas pessoas me chamam de chata, mas eu sempre gostava de uma, sabe, que a pessoa chegasse no lugar, até na sua própria casa e dissesse assim, ai, que lindo que tá. Né? Então, esse sempre foi o meu objetivo final, tanto de festas grandes como de festas pequenas, ou recepções muito petit comité, assim, em casa. O meu objetivo sempre foi esse, gurias, encantar, assim, sabe? Com esse ingrediente chamado amor. E hoje, no começo foi indicação de amigos, e hoje como é que tu prospecta o teu cliente? Na verdade, é muito por indicação, né? Eu tenho muitos clientes também pelo Instagram, então pessoas que
Hoje é um mundo conectado, né, Sim. Denise? Então, tu tá numa cidade, mas eu atendo muito Gramado, atendo Canela, atendo Porto Alegre, atendo, enfim. E são eventos grandes até eventos menores. Sim. Eu gosto muito, eu faço muito evento grande, faço muito evento corporativo, mas o meu xodó, assim, são as mesas. Porque as mesas, Denise, para mim é um passeio, assim, sabe? É um passeio pelo mundo das pessoas. Porque tu entra muito na intimidade da pessoa. A casa é um espaço muito íntimo, né? Uhum. Então, quando as pessoas te permitem que tu vá na casa delas, que tu abra, por exemplo, um louceiro e que tu compõe a mesa, ó, eu tenho um jantar hoje para 8 pessoas, tenho o dia inteiro compromisso, não vou poder montar, tu monta para mim. E quando a pessoa chega e diz assim, não lembrava que eu tinha esse copo, não lembrava. Ou talvez que compraram coisas no passado e nunca mais tinham dado nenhuma utilidade para aquele objeto. Aquilo já virou para mim um vaso, já virou um apoio, já virou, sabe, a criatividade. Então, eu acho que hoje, nesse mundo em que a gente vive, nesse mundo conectado, nesse mundo rápido demais, eu acho que a gente tem que ter criatividade. Deixa eu só tirar uma dúvida no teu, que pode ser do pessoal que tá em casa. Hoje, tu usa só o material que a pessoa tem ou tu tem fornecedores de louças também para alocação e montagens de acordo com a necessidade? Tenho fornecedores, porque muitas Louças, vezes... toalhas, o que Tudo, for, né? aham. Nisso, porque muitas vezes, por exemplo, assim, ó, eu tenho clientes que têm, por exemplo, sei lá, todas as taças, 12 taças de cada, água, vinho branco, vinho tinto. Só que são taças, por exemplo, eu atendo muitas senhoras, que, ai, ganhei do meu casamento, né, que já fizeram bodas de ouro. E aí ela me diz, ai, mas se quebrar uma taça, eu não vou mais conseguir repor. Então, Não quero usar. Isso aí não quero usar. Então, a gente já contata um fornecedor que tenha. Então, a gente dá opções para o cliente, diz, ó, tem essa aqui de vidro, essa de cristal, essa que é mais lapidada. E aí, a gente vai compondo. Então, não necessariamente tenha só... Como tem aquelas, Denise, que me dizem, eu quero usar tudo aqui da minha casa, eu não quero nada alocado. E aí, a gente tem que fazer com a criatividade. E tu deve ter períodos, Isabel, de de alta demanda? Ou é tudo meio parelho, assim, tipo, Natal, Páscoa, datas, assim, mais específicas que a tua demanda que tu percebe que é maior a demanda? No Natal, que geralmente eu fecho os meus natais, assim, de um ano para o outro, né? Porque eu faço muita composição de mesa natalina. Né? Então, a gente começa lá. E tem pessoas que elas... tenho clientes que comemoram, por exemplo, ou no dia 23, ou no dia 22, porque no dia 24 já fazem, né? Ou vão na sogra, vão na mãe, e no dia seguinte já viajam. Então, a gente já começa a preparar esse Natal lá no dia 21, 22. Mas Natal é uma época muito cheia para mim. Uhum. De mesa posta, Natal. Eu só imagino a correria que não deve ser, porque não tem como ter muitos clientes, porque tem que ser uma coisa muito focada. Muito focada. Quem nunca montou uma mesa não sabe o trabalho que dá. Exatamente, Denise, porque assim, ó, tu tá... As montagens acontecem, por exemplo, tu vai chegar na casa do cliente 2h30 para um jantar às 8 da noite. Se tu não tá extremamente organizado com todo o material que tu previamente precisa ali, separado, isso né? aí, né? Tu chega lá, tu pode ser pego de surpresa. Então, tu não tem mais como Que contar a com a louça tem que estar sorte. lavada, a toalha Isso tem que estar aí, lavada, os passada. guardanapos, tudo tem que estar organizado. Isso aí tem que estar tudo organizado, né? Então, geralmente, como é que a gente faz? Denise? Eu peço, então, sempre pra gente fazer uma visita técnica. A gente vai na casa do cliente ou vai no espaço, enfim, diz, olha, a gente precisa disso. Tem, por exemplo, algumas pessoas que vão utilizar prata, né? Tem que estar polida, né? Porque depois do polimento ainda tem que ser lavada para ela tirar todo o produto químico que fica nos talheres, digamos. Então, tudo isso a gente precisa estar organizados e sincronizados com o cliente para que isso aconteça da melhor maneira, porque tu não tem margem de erro, né? Tu vai montar isso, tu não vai montar um dia antes, porque pega pó, enfim, né? Então, tu vai montar no dia. Então, a gente já vai muito organizado nesse sentido de já ter tudo. Eu não posso chegar na casa, por exemplo, do cliente e dizer, faltaram as flores, eu vou lá comprar. Então, não dá, né? Tem tempo hábil para isso. Isso aí.
Não tem tempo para erro. Não tem segunda chance. Não tem. Vamos falar de restaurantes, então. Vamos falar de restaurantes. E aí, para o restaurante é um pouquinho diferente essa métrica, né? Porque Sim. para um evento estático ali, que é aquele dia, depois é desmontar, aguardar e aguardar o próximo. No restaurante é diário, normalmente, né? Tu faz consultoria, então, assim, para algum estabelecimento comercial hoje, para algum restaurante, para alguma cafeteria, confeitaria, com o que seria o ideal para se Sim. ter. Faço, Denise, faço para restaurantes, faço para um grupo de hotéis que tenha o núcleo deles em Gramado. Então, eu sempre faço um olhar mais direcionado à mesa posta e ao serviço, que hoje é fundamental. Então, não adianta tu ter uma comida maravilhosa, Não ter. tu ter um mise en place maravilhoso e tu ter um serviço péssimo. Não dá, né? Então, tudo isso nos remete a uma experiência completa. Então, são várias pontas soltas que a gente tem que ir lá e dar um topzinho, né? Talvez essa recepção, né? Esse cuidado muda até a percepção de sabor das comidas, né? Exatamente, certeza. exatamente. Eu acho até que, não sei, os cientistas ou os neurologistas ou os psicólogos poderiam nos... Neurocientistas. Neurocientistas poderiam nos dizer que a área do cérebro atua, porque se tu vai num restaurante que tu vê que ele não tá muito limpo, Tu já não sente o sabor, pode né? estar lindo, super saboroso, mas não é uma experiência bacana. Então, eu acho que pro mundo dos restaurantes, isso é mais complexo ainda, porque a todo momento tu tá exposto ao olhar crítico. E daqui a pouco a Denise chega lá com um olhar que daqui a pouco tu vai focar, esse jogo americano não tá bem passado. A Cris chega lá e diz assim, ai, olha o canto, tá todo sujo aquele canto, né, do chão. Né? Eu posso chegar e dizer, bah, olha essa flor murcha de 5 dias atrás, não teve o cuidado, né? Comida Então, que maravilhosa, o olhar tá lá naquela isso aí. sujeirinha lá. Então, assim, ó, tu pode ter 10 itens maravilhosos, mas se tu tem um item negativo, eu não sei se aquilo sobrepuja, eu não sei. Eu não sei, por isso que eu digo, alguém tem que estudar a mente humana e saber por que que a gente vai olhar justamente para aquele ponto negativo, né? E nem digo assim, nem tenho a pretensão de dizer que tem que ser perfeito, mas eu acho que tem que ser quem mexe com alimentação, com restaurante, lanchonete, cafeterias, tem que ter um zelo muito grande em todos os aspectos. Com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, eu adorei essa colocação de que o visual ali, ele vai fazer toda a diferença, eu concordo muito com isso, mas vamos falar um pouquinho também de enxoval, né? Uhum. Então, olhando para um restaurante, pensando que o nosso foco maior são restaurantes, cafeterias, e, claro, a compra do enxoval, ela vai depender muito da forma de atuação que tu quer, do teu nicho, do teu posicionamento de mercado. Tu tens parceiros hoje que comercializam esses itens? Tu trabalha com indicação para o restaurante? Uma fábrica que produz? Ou Não, lojas? Denise, não, porque é muito específico. Por exemplo, se eu vou fazer uma consultoria para um restaurante, eu digo, olha, se é um jantar, a gente pode trabalhar com toalhas, né? Então, toalhas de pano, de tecido. Então, a gente faz o levantamento, tecido A, tecido B, tecido A, costureira. Então, varia muito. Os jogos americanos também, tu vai querer para um de courino, que a gente passe um álcool, né? Então, eu sempre digo lá no escritório que a gente tem que orçar para o cliente. Eu não tenho só um fornecedor de alguma coisa. Então, é muito específico. De um cliente para o outro, Denise, é como se eu virasse a página e eu não conseguisse mais fazer cola da página anterior, né? Totalmente customizado. Totalmente. Então, eu chego com a minha cabeça limpa, se assim posso dizer, e eu tento entrar no ambiente e dar o meu melhor. No meu olhar, que pode estar equivocado, enfim, não estar correto, mas eu empenho aquele meu olhar dizendo, olha, eu acho que aqui comporta mais isso ou comporta aquilo. E aí, puxando um gancho também, Denise, porque nós estávamos falando antes da questão da comodidade, né? Da questão de atalhos. Por exemplo, hoje em dia, o que a gente vê muito? Que os restaurantes em si, antigamente existiam mais as toalhas, né? O que requer a toalha? Uma lavagem? Porque não tem como
um cliente, o outro, pingou um negocinho ali. Tu já tem que trocar, tu não vai deixar uma mesa respingada, uma toalha respingada para o próximo cliente, né? Então, isso demanda Lavar, passar, custo, guardar, custo, armazenamento. custo. É infinitamente mais bonito? É, mas tem o custo. Então, a gente tem que ver se o restaurante ele está preparado para arcar com esse custo, né? Se o perfil do cliente dele é para isso ou não. Então, daí a gente tem na praticidade a questão dos jogos americanos, né? Então, os jogos americanos, põe o prato ali, passou um alquinho, né? Tá resolvido. E se ele é de tecido, é só trocar aquele, né? Exatamente. Mas hoje em dia, os jogos americanos dos restaurantes, a gente sempre indica que seja naquele courino, Uhum. né? Que Uhum. passa um alquinho, porque essa questão da lavagem hoje em dia. E até as redes de hotéis, né, gurias, de uma certa forma, dizem, preserve o meio ambiente, né? Não utilize tanta água, enfim. Eu, pessoalmente, teria sempre uma preferência por pano, né? E bem passado. E o que eu vejo, assim, muitas coisas. E hoje em dia, o Instagram nos permite que a gente entre em muitas casas, em muitos eventos, coisa e tal. Que me incomoda. Ou tecido de baixa qualidade, no sentido daqueles que estão precisando lavar, mas também que não seca, que só espalha, né, o alimento, Sim. Uhum. o guardanapo que não absorve nada, só Uhum. espalha, né? Ou então aqueles que são mais difíceis de passadoria e que daí gera um custo enorme, mas a gente vê que, por exemplo, essa toalha podia estar mais bem passada. Esse guardanapo tinha que estar passado. Então, quando nós vamos montar isso, é um cuidado que eu tenho. Por exemplo, é uma mesa para 6 pessoas, gurias, o guardanapo tá mal passado, mas no instantinho a gente pede um ferro pro cliente, já passa ali, porque isso é também um zelo, detalhe, né? e isso é um detalhe. Então, escolher o pano, saiba que tem que arcar com uma toalha bem passada, com um guardanapo bem passado. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode. E o que eu vejo hoje nos restaurantes? Que nesse caminho do atalho, gurias, muitas vezes é uma mesa bruta, assim, ó. Essa mesa que nós estamos aqui, gurias, ela é linda. Ela é uma Ela madeira. é uma obra de arte. É já. uma obra de arte. Mas as pessoas pegam o prato e põem aqui, em E ele cima. vai danificar a mesa. Fica bonito? Não, parece que falta um negócio. Vamos pôr embaixo, seja um suplá, seja um jogo americano, né? Vamos fazer uma firulinha aqui, né? Que fica. Então, eu acho que é alimentação. E assim, ó, gurias, a nossa região aqui, Caxias região, nós somos de uma colonização italiana, é muito importante, tem muita valia essa questão da mesa. O alimento é sagrado, né? Então, É um ritual, É um né? ritual, Pra então, nós é. né? Então, isso é muito importante. Então, assim, ó, por que a gente não colocar o nosso melhor? E até porque a gente gosta de... Não é perder tempo, de ganhar tempo à mesa, né? Permanecer. Eu sempre digo Permanecer. assim, olha, Denise, eu não sei se lá em Camaquã é assim, mas enfim, eu me lembro dos meus avós também em Pelotas, que dizem, vamos jantar no restaurante e tal. Não é pelo simples fato do alimento. É o que uma mesa te proporciona. É o olho no olho, é a conversa, mas a gente está em volta da mesa, né? Então, o alimento, ele vem para complementar. Mas o olho no olho, essa coisa que a gente está tendo aqui é em volta de uma mesa. Então, a mesa, para mim, ela tem muito significado justamente por isso. Porque ela é muito valiosa no sentido da riqueza que ela nos oferece, do que nasce disso aqui. Conta pra gente, tá lindo. Deixa eu fazer só um comentário antes, Denise. Agora ela tava falando sobre a gente ficar em volta da mesa e tal, né? Olha só, eu lembro dos finais de semana, né? A gente vai na casa do meu pai. Então, domingo é na casa do meu pai. E por mais que ele não tenha nenhum conhecimento de mesa posta e esses cuidados todos, mas existe um cuidado dele com as pessoas em volta da mesa. Então, assim, ele serve a mesa, todo mundo tem que estar na mesa junto para comer, né? Que é bem tradição. E aí, assim, tem sobremesa. Ele tem que limpar toda a mesa antes de servir a sobremesa. Então, não é assim, bota o prato do lado que agora vem a sobremesa. Não. Ele tem que retirar ritual. tudo. É aquele ritual. Mas, Tira Cris, tudo da mesa, coloca a sobremesa, coloca os pratinhos. eu sabe? acho isso um presente.
É uma divindade isso. Porque isso nada mais é que a educação. E o que que é a educação? A educação é o que a gente fala sempre na etiqueta. Porque é assim que reza a Bíblia da etiqueta. Uhum. Então, primeiro nós vamos fazer o alimento principal, que seja o jantar, seja o almoço, seja o café da manhã, mas o café da manhã não vai ter sobremesa. Depois a gente vai recolher aquilo tudo, né? E aí é onde nós, nas minhas aulas de etiqueta eu sempre digo, é onde nós nos diferenciamos dos selvagens. Porque tu não tá ingerindo tu não tá em volta da mesa só para ingerir o alimento. Uhum. Tu tá ali Não pro tá olho no olho. suprindo só, Vamos né? lá, Cris, me ajuda aqui. Vamos tirar os pratos do jantar e daí depois vamos servir a sobremesa. Uhum. Então, o que que ele fez? Ele fez o empenho do que ele tem de mais precioso, que é o tempo. Então, o saber receber, meus parabéns ao teu pai. Ah, É uma obrigada. arte, Vou não é, repassar. Cris? Não é? E olha, e te gerou as melhores lembranças. Sim. São memórias São coisas que afetivas ficam. e que provavelmente, Cris, tu vai transferir isso aos teus. Né? Então, tu recebe isso, tu transfere isso. E eu acho importante, e eu acho que, assim, quando eu vou no restaurante, por exemplo, eu preciso que isso seja feito também, né? Então, assim, se eu vou comer a hábito, né? sobremesa, É hábito. A gente eu quero acaba que alguém acostumando. venha tirar as louças que eu usei, o que tá Isso aí. sujo ali, pra mim poder comer de novo, né? Uma coisa que vem de casa, Tem né? uma expressão, gurias, que diz o hábito faz o monge, né? Nós, eu e meus irmãos, fomos criados assim pela minha avó e pela minha mãe, que o hábito faz o monge. Então, assim, ó, não existe uma pessoa educada da porta de casa para fora e uma pessoa educada da porta para dentro. Não, a pessoa é educada fora e dentro, né? E isso é educação. Isso é Uhum. educação. Então, tu ter esse manuseio, esse cuidado com isso, vamos tirar, vamos empilhar. Não vamos lavar louça enquanto os nossos convidados estiverem na nossa casa, porque parece que tu já, né? Então, são várias coisinhas, assim, que passam tudo pela educação. E é Uhum. tão bom, não é? Nossa, é muito bom. Verdade. Eu É acho muito que a gostoso. educação muda o mundo, gurias. E a educação é o que a gente... É a nossa matéria-prima. É, Exatamente, verdade, é o que a exatamente, Denise, Estamos aqui exatamente. hoje realmente para levar informação para as pessoas, para transformar um conceito, para transformar essas diversas colocações em algo útil para tua vida, né? E que tu vá poder transmitir para outras Para pessoas. outras pessoas. Então, Porque, Denise, a gente pensa assim, ó, isso que tu colocaste agora de ofertar para outra pessoa, né? Nem sempre a gente pode. O manifesto de um carinho pode não ser necessariamente com um presente. No Natal, no aniversário, enfim, né? Mas o manifesto de um carinho pode ser como tu vai receber ela. Denise, eu vou tomar um cafezinho contigo hoje de tarde. Ah, então tá, tô te esperando lá em casa. Então tá. Se eu chegar lá e tu me receber com uma bandejinha toda bonitinha, um cafezinho já tô me organizando aqui, uma aguinha, pode ser, eu digo até num copo de plástico, mas eu vi. Então, esse manifesto de carinho, eu acho que as pessoas percebem e isso gera uma gentileza que as pessoas, sem se dar conta, elas estão inseridas num universo muito mais educado, muito mais gentil, porque a educação é a gentileza, né? conta pra gente, então, numa mesa, o que é essencial, além do que a gente já falou, do cuidado e do detalhe. Vamos falar dos equipamentos para a mesa, propriamente dito, para o enxoval. Tava bem ansiosa por essa pauta. É. Eu vou Bom, anotar. gurias, Dica para quem tá nos ouvindo, independente de ser um restaurante ou de ser uma casa, que item, se a gente tivesse que investir, seria importante? Eu considero fundamental nós termos no nosso enxoval uma toalha com um pano bom, né? Não precisa ser um linho 100%, obviamente, mas tem que ter uma toalha que vista bem a nossa mesa. Vamos usar ela todos os dias? Não. Obviamente que não. Mas vão ter momentos em que a gente vai querer uma unidade maior da mesa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A toalha, gurias, ela vai nos proporcionar a amplitude de uma mesa. Diferente de um jogo... Continuidade. Isso aí. Diferente de um jogo americano, que também nós temos que ter um jogo americano. Por quê? Eu cheguei em casa, eu vou fazer um sanduíche, pegar meu copo de suco e vou sentar aqui na mesa, né? Tu vai colocar direto na madeira? Não.
parece que é linda a mesa, mas para nossa alimentação, para refeição, não. Então, vamos colocar um jogo americano. Pode ser desses materiais que a gente passa um alquinho, tá tudo certo, né? Suplá, eu também teria no acervo. Porque o suplá, ele deixa bonita a mesa. Antigamente, gurias, a história pregressa do suplá, ele foi inventado na França, mas não com o intuito de como um item necessário da mesa posta, mas sim como preservar a toalha. Então, se pingasse alguma coisa do prato, aquilo talvez pingaria direto no suplá e protegeria a toalha. Porque se a toalha não tiver nenhum pingo, não tiver sujeira, tu segue usando, né? Mas se caiu um pinguinho, não dá. Então, eu teria uma linda toalha, uma boa toalha, jogos americanos, que eu acho bem importante, de um material fácil de limpar, que a gente não tenha que lavar toda vez que a gente utiliza. Os suplás, porque são bonitos, e hoje existem infinitos materiais, né? Eu amo um suplá. Fica tão bonito, pode comprar colorido, fazer aquele jogo, né? Louça branca, eu acho que ela é atemporal, Brias. A gente pode brincar com outros elementos da mesa, mas a louça branca, e todo mundo hoje precisa, né? De pratos, de lanche, o prato principal, um pratinho de sopa, o que for as cumbucas com um pratinho embaixo, enfim, e copos, né? Acho que copos, e eu ainda incluiria, além dos talheres, quanto mais pesado ele fica melhor, né? E eu incluiria também como uma coisa necessária, se eu hoje saísse daqui e tivesse que ir lá comprar jarras. Eu não gosto muito de usar garrafa PET na mesa. Por quê? Porque eu acho que elas vêm sujas, eu acho que ela fica feia, né? Então, usa na jarra. É sempre mais elegante jarra. Então, pegou uma água ali do filtro da cozinha, colocou uma jarra aqui, ela já ficou com outra carinha. Colocou um limãozinho dentro, né? Um mirtilinho ali dentro, já tem outro charme. Então, a jarra eu também acho bem importante. E os copos, quais os copos tu acha que que se deveria investir? Quem tem a casa, tá começando o seu acervo agora. Eu acho que um bom copo, Denise, de vidro, São tipo muitos esse, copos, sim, muitos tipos, né? né? São infinitos. Eu acho assim, ó, que se a gente começar pro dia a dia, eu não indico muito cristal, porque qualquer batidinha lasca, quebra, é muito delicado e eu acho que não é prático, né? Então, por exemplo, esse copo que a gente tá aqui, ele é ótimo, porque ele é bonito. Ele é bonito, ele é moderno, ele, sabe, ele é pesado, né? Ele não, enfim, não vai cair por qualquer coisa. Ele não tem, por exemplo, hoje a gente vê uns copos muito bonitos, assim, que o bojo é maior, mas que a base dele é menor, então qualquer coisa tomba na mesa. Então, a praticidade, eu iria certo nesse copo aqui também. E investiria em taças boas de cristal, assim, para tomar um vinho, num momento mais para curtir a vida, né? Para curtir a vida. Então, acho que umas tacinhas de cristal sempre vem bem para um vinho. E no dia a dia, que é naquela correria de almoço rápido, jantar rápido, eu acho que um bom copo de vidro. Não usaria muitas referências, assim, tipo de flores ou, enfim, adornos, assim, decorados. Eu acho que quanto mais clean estiver a louça, mais atemporal ela fica e ela permanece conosco sem a gente querer quebrar tudo e trocar. Porque tem outros adereços que a gente pode usar, por exemplo, os guardanapos, né? Os porta-guardanapos, Isso né? aí. Que a gente pode... Hoje, não... O ideal, se a gente puder usar... O de tecido, ótimo. Se não, nós temos muitas opções, né? E que aí, Denise, esse de pano, até ontem eu fiz um churrasco pra minha família na minha casa, e ontem eu usei um desses de papéis, que tinha uma guirlanda com uma fitinha azul, assim, que era uma gracinha. Já deu um colorido, porque eu não tinha ontem flores, eu moro num edifício, eu disse, ai, tá tão frio, não vou descer, eu não tinha um verdinho, eu não tinha nada na minha casa pra pôr um colorido na mesa, né? Então eu disse, eu tenho esses guardanapos, e já deu um colorido, então ficou azul e verde, usei a minha louça branca, e ficou bem bacana, deu aquele carinho, sabe aquele, parece que aquece a mesa, né? Além desse acervo inicial, para começar a trabalhar com uma mesa posta. Trabalhar não no sentido de comercializar, de monetizar, mas para quem está em casa, para quem quer se experienciar,
experimentar fazer. Quais são os adereços que a gente pode utilizar além de decorar com os próprios guardanapos? O que mais? Que elementos a gente pode usar? Que daí tu já falou das flores, né? Que daí é um outro capítulo, né? Denise, eu investiria assim, ó, em vasinhos pequenininhos, né? Então, qual que é, a gente sempre diz, eu oriento meus clientes a sempre a gente fazer compras, a gente tem que fazer compras inteligentes, né? Então, por exemplo, a boca do vaso, quanto mais estreitinha for, ela fica mais enriquecida, porque a quantidade de flores que a gente tem que usar nele é bem menor do que numa boca larga, que tu usa um monte, ela vai ficar espalhada ainda, ou tu tenha que comprar uma espuma floral. Então, vasinhos eu acho que pode compor. Um descansa-talheres acho super charmoso, né? Eu uso na minha casa muita fita, então eu tenho muita fita, assim, para fazer os porta-guardanapo. Eu até tenho uns de umas cordas, tenho uns de acrílico, que era do meu casamento, mas já fazem 20 anos que eu casei. Enfim, mas ainda tenho, uso, que são umas borboletas, assim. Mas eu te confesso que esse eu fico mais enjoada. Porque talvez eu veja muito isso na minha casa, então eu gosto, hoje eu vou fazer uma mesa preta e branca. Compra uma fita de cetim ou um gorgurão preto, faz um top bonito, ou faz uma marra mais masculina, sabe? Mais náutica, assim, um cordão. Então, acho que vale a pena aí entrar nessas lojas e tu E te olhar inspirar. aquilo que chama atenção. Porque aí, muitas vezes, Denise, aqui, ó, aquele laço não era para aquilo. Mas daqui a pouco tu teve um insight, né? Vou usar na minha mesa, vai ficar bonita. Então, eu acho que isso é válido. Então, eu acho que os vasinhos que a gente pode usar verde ou somente eles. Velinhas também é uma coisa que fica super bonito de noite. Para uma vela de várias alturas e várias esqueci o termo. Tamanhos diferentes, né? E tu sabes, Elise, que uma super tendência agora é diminuir a quantidade de flores, de verdes e de flores, e usar muitos cilindros com água e vela. Isso é uma tendência europeia que está chegando muito forte, fica super alinhado, principalmente à noite, né? Eu não indico muito a gente usar decoração com vela durante o dia, porque daí perde o sentido, o sentido, né? Então, é mais focado pra noite. Por exemplo, eu não tenho os castiçais da Denise, eu não tenho, né, os vasinhos que a Isabel sugeriu. Mas eu tenho vários copinhos, então a gente vai pôr em alturas diferentes. E isso aí, com água no meio, já mudou tudo. Então, eu acho que o elemento criatividade abre o armário, aí não sei o que fazer, põe na mesa e vai sentindo. E eu acho que o olho passa a ser muito crítico com isso. O olho diz assim, tu vai passar o olho e vai dizer, adorei. Ou tu vai passar o olho e vai dizer, alguma coisa não tá legal. E aí tu vai mexendo. E misturar elementos também, eu acho que dependendo do que tu vai servir, acho que tem tudo a ver. Eu adoro. Pegar algo que não seria para tua mesa, por exemplo, um lampião, vamos supor. Dependendo do que tu vai servir, tu pode fazer essa brincadeira. Eu acho que fica muito bonito. Eu gosto muito de montar mesas que contem histórias, né? Então, a gente vai num aniversário e a Cris, ela é uma artista plástica. Então, assim, Cris, tu me permite eu ir lá no teu ateliê pegar uns pincéis? Monta uma mesa, assim, com pincéis, com flores. Eu gosto de mesas que contam histórias. Não a minha história, mas a história de quem tá recebendo, É ter um pensamento muito estratégico do que vem adiante, né? Isso aí. O que eu vou servir? Quem que vem me visitar, né? Isso aí. Por isso que quando tu fala a questão do atendimento ao restaurante, tem que conversar o layout do restaurante, o serviço que é feito, o que o arquiteto pensou naquela disposição, o cardápio, como que ele está pensado, né? O próprio serviço, então o posicionamento daquele lugar, para que tu possa chegar e apoiar na montagem, na aquisição desse acervo que vai ser o enxoval, Isso aí. E fazer compras assertivas, né, Denise? Porque daqui a pouco, assim, hoje em dia, a gente sempre fica mais balizado a uma planilha de custos e dizer, olha, meu investimento para o acervo desse restaurante é X, né? Então, não adianta a gente ficar delirando com coisas... Não.
objetivamente, o que que eu preciso? Toalha, tem a lavanderia, custa, vai impactar isso no final, na conta final do cliente? Vai. Então tá, então vamos pro jogo americano. Qual é a louça que ela é mais resistente? Porque também muitas vezes a gente compra umas louças que ela pode ser inicialmente mais barata, só que ela não dura. Então, por exemplo, a maioria dos restaurantes são a lavagem é industrial, a lavagem é por máquina. Ela é resistente? Quantas lavagens? Né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar e ponderar para o proprietário e dizer, olha, esse investimento fica mais, né? Que tu investe um pouquinho mais no custo final da louça, mas tu tem por um prazo maior. Isso aí, ou que lasco, que não sei o quê. Porque tem, por exemplo, voltando pro assunto dos vasos, tem uns vasos que são bem fininhos e eles são super baratinhos, gurias. Só que assim, ó, tu encostou, se ele tá com água e tu pegou aqui, é capaz de tu cortar a mão porque ele vai quebrar. Então, eu sempre digo que é um barato que sai caro. Então, aquilo não adianta comprar porque tu vai usar 1, 2 vezes, né? Eu que, por exemplo, levo muitas coisas do meu acervo para casa dos meus clientes ou para festas, é uma coisa que eu não compro mais porque ele se quebra fácil, com muita facilidade, né? E tu falou agora, eu me lembrei de um casamento uma vez, que tinha um arranjo muito bonito, assim, que era um vaso bem cilíndrico, só que ele era bem alto. E tinha um arranjo em cima, só que ele era cheio de água. E eu lembro que uma pessoa foi pegar ele pra... colocar do lado pra poder enxergar. E ele estourou. É. Estourou, imagina, toda molhou aquela água, todo né? mundo. Cris, é perigoso. E até a pessoa se cortar, né? Porque é um vidro muito fininho. É perigoso. Então, eu acho que, antes de tudo, né, a questão da segurança, ela tem que estar em primeiro lugar. E é uma experiência negativa para quem contratou, né? Obviamente, é ruim. Amei esse assunto. Vocês sabem que a gente já encerrou o programa, né? A gente já tá aqui há 1 hora quase conversando. Não acredito, Denise. Esse relógio já tá errado, né? eu dei uma olhadinha ali, não pode ser que já foi já tá, tudo. Que a última vez eu tava tava 12 minutos. minutinhos, agora pensa. É porque quando a gente se diverte, a gente não percebe o tempo passar. E eu acho que o bom da vida, Denise, é justamente isso, não é? A gente encontrar coisas que nos façam brilhar os olhos, né? Por exemplo, ai, Denise, hoje eu tô tão cansada, vem jantar aqui na minha casa. A gente vai fazer uma pizza gostosa. Ai, Cris, vem junto. Eu não me organizei para aquilo, mas eu recebi vocês com tanto carinho. Mas eu tenho que receber vocês com a mesa posta. Então, acho que isso é muito importante, né? Uma regra de etiqueta. Se nós nos condicionamos a receber uma pessoa, vamos receber com a mesa posta. E eu acho que ela tem a mesa posta, ou esse cuidado, ele tem ganhado muita força nas redes sociais, né? Porque hoje se vê muito falar sobre mesa posta, sobre cuidado. E eu acho que muito vem com o que tu falou sobre o tempo, né? Isso. A valorização do tempo e como isso tá muito ligado. Então, tu acha que daqui a pouco as redes sociais também trouxeram... As redes sociais ligadas ao valor que a gente dá ao tempo... tem dado mais força ainda para a mesa posta? Eu acho, eu posso não amadurecer essa minha convicção, mas hoje, se tu me perguntasse isso, como tu tá me perguntando isso, eu vou te responder. Eu acho que nós vivemos isso em razão de um período pós-pandemia, onde a gente voltou um olhar muito mais para dentro das nossas casas, onde o verdadeiro luxo hoje é voltado para como o teu estilo de vida, né? Teu estilo de vida. Não é a roupa, a marca, a bolsa, não. É como tu vive dentro da tua casa. Que qualidade de vida que tu tens. Por exemplo, eu cheguei cansada do trabalho, eu vou comer um sanduíche no balcão da cozinha. Não, tu trabalhou o dia inteiro. Tu vais fazer o sanduíche, tu vai sentar na tua mesa, tu vai pegar o teu jogo americano, porque tu não comprou aquilo para as tuas visitas. Tu comprou para ti, pro teu prazer. E aí a vida passa a ter outro significado. Por quê? Porque tu começa a ter uma qualidade de vida. Então, eu não vou comer no balcão, não vou encher de farelo a pia, não. Eu vou fazer meu pratinho, vou sentar na minha mesa, vou pegar meu copo de água, vou pegar minha taça de vinho, vou sentar e vou comer como uma pessoa. Não é? E aí, a gente volta para aquele primeiro link que a gente fez, da questão de que a gente quer atropelar as coisas
pelo tempo, porque tu já chegou em casa cansada, eu vou comer qualquer coisinha, já vou me deitar, já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo, e aí e aí a gente perde a qualidade de vida. Então, acho que a pandemia, ela nos trouxe essa volta para dentro de casa, onde as coisas ficaram menos aceleradas e a gente começou a olhar a nossa casa de uma forma diferente. O valor às pequenas coisas, né? Isso aí. Que na pandemia era Isso tão aí difícil, que antes tão... as pessoas ficavam menos em casa. Tanto é, gurias, que na questão eu atendo várias empresas de móveis, assim, lojas de móveis, e podem ver que de um tempo para cá deu um boom, né? Então, é estilo de sofá, é padronagem tal, o sofá faz isso, o sofá faz aquilo, a mesa tal, a cadeira tal. Então, eu acho que esse olhar de qualidade de vida voltou muito mais para as nossas casas. E a gente olha que é em vários aspectos, não é só para casa, a gente fala muito mais do endo, né? Isso aí. Então, antigamente, há alguns anos atrás, antes da pandemia, se falava menos, estou fazendo terapia, por exemplo. Né? Hoje é algo assim, eu estou fazendo terapia de uma forma propositiva, assim, estou fazendo porque isso me faz bem. E me faz bem. Então, é o cuidado para dentro Isso aí. de mim, para dentro da minha casa, Isso aí. né? Para as minhas relações. Isso aí. Porque aí nós nos tornamos uma célula sadia. Onde as pessoas que vão conviver contigo, elas conseguem entender aquilo de uma forma tão plena que, bom, a Denise é leve. A Denise, né? A Denise é feliz. E todos nós temos nossos problemas, temos nossos momentos de altos e baixos. Mas se a gente está bem internamente, valorizando, conseguindo valorizar o que realmente tem valor para nós, até parece uma redundância, mas não sei se eu consegui me Sim, expressar com nesse certeza. sentido, de dizer, para mim é muito importante sentar na mesa e olhar para o meu marido, olhar para os meus filhos. O que eu vejo hoje, gurias, bem rapidinho, eu sei que a gente está esgotando o tempo, mas o que eu vejo hoje? Que esse corre-corre de vida, de colégio, de trabalho, de nananana, ela tira um pouquinho esse olhar de onde tudo acontece, que é em volta da mesa. Por exemplo, chegou, esquentou sua comida no micro-ondas, já sentou aqui, mas daí a mãe já estava lá na cozinha colocando a roupa na máquina, ou o pai já estava lá passando um e-mail, um WhatsApp. Ou cada um come uma hora. Cada um come uma hora. Cadê o olhar? Então, eu acho que vai ter um apocalipse que tudo... E isso está convergindo para dentro das nossas casas para esse olhar. E aí, isso, eu acho que estoura de uma certa maneira... que aí as crianças ficam com um comportamento mais diferente, a gente fica mais estressada. Então, achei ótima a tua colocação, Denise. Hoje eu estou fazendo terapia porque isso me faz bem. Eu vou colocar a minha mesa, mas tu vai receber alguém? Não, é Eu pra vou receber a mim. né? Porque o que é? Eu fui criada, por exemplo, a minha mãe tinha, tem até hoje, a roupa do hospital. Ela tem um pijama que ela não usa, esse pijama do hospital. As roupas de sair, as louças de visita. A minha casa dos meus pais tinha a sala de visitas. Hoje em dia Ninguém não... entrava, né? Só se tivesse visita. Denise e meus pais, o meu pai já é falecido, mas os meus pais, eu acho que hoje teriam mais de 50 anos de casados. E naquela época se davam muitos cristais. E a minha mãe tem na sala de visitas dela uma mesa, mesa de centro, assim, cheia de cristais do casamento dela. Ela criou nós três, eu e meus irmãos, criamos os nossos filhos ali. Sem e poder nunca... mexer. Não mexam. E a gente respeita aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que... Não foi vivido. Isso aí. Hoje eu tenho a minha sala de visitas, eu digo assim, eu quero comprar esse sofá. Ai... Mas o meu filho Bento vai jogar videogame e vai sujar. Deixa. É pra Foi gente, usado. não é pros outros, né? Então, é o verdadeiro ser. Eu acho que hoje a gente teria que voltar muito mais pro ser do que o ter, sabe? Que voltar para nós mesmos e pensarmos, o que é importante para mim? A minha avó tinha também uns joguinhos, assim, de louça, né? De chá e de café. E aí, ela tinha 3, e ela sempre dizia, quando eu falecer, vai um para cada nora.
Ai, E aí ficou lá guardado, né? Até que a minha avó decidiu, não, vamos usar, né? Vamos Aí ela usar. já deu um para cada uma e elas estão usando, né? Não é? Então, olha que bom, se perdeu um pouco E disso de Cris, não vou guardar Porque minha tu vai ver, louça, é a minha melhor porcelana. Aham. Gente, e eu digo assim, ó, vamos tomar uma Coca-Cola com gelo e limão. Se tu tomar num copo de plástico, ela tem um gosto. Mas se tu tomar num copo de vidro, tem outro gosto. Uhum. Então, vamos tomar no nosso copo de vidro, vamos abrir lá o nosso gente armário, merece, vamos pegar, né? Ai, eu vou dar uma Isabel, foi assim, ó, um prazerzaço, assim, não tenho o que dizer de conversar Prazer contigo. foi meu, Foi Denise. maravilhoso. Me chamem sempre, voltarei com assim, ó, de coração aberto. Com certeza teríamos um segundo, Parte ter 2. Né? muitas Gurias. histórias. Eu acho que a gente tem muitos casamentos legais aí pra fazer com essa conversa. É. Eu acho que quem tá nos escutando é isso. Que a gente possa empenhar nesse mundo mais amor, mais gentileza. Não pelo lado material, mas do olhar, do olho no olho, da educação como um todo, né? Daquelas palavras mágicas do por favor, com licença, muito obrigada, né? Eu acho que isso ficou um pouco em desuso. Então, eu acho que quem está nos escutando, eu acho que a mesa, ela nos proporciona muito disso. Olho no olho, gentileza, e a gente empenha, e que a gente possa empenhar o nosso tempo, que é o nosso bem precioso, com quem nos faz bem. Muito lindo. Deixa teus arrobas, os endereços para as pessoas te acharem. Então, meu arroba é @IC_mesa_etiqueta. E no link do meu Instagram tem um contato de um WhatsApp que é direto comigo. Então, sempre que quiserem, estarei à disposição. Muito bem. Muito obrigada. Ai, foi muito bom. Eu adorei. Eu sou muito a favor da parte 2. Quero saber mais. Deixa teus contatos, então, para aquela câmera lá. Então, meu @cristiane.salvador. Me sigam. Então, eu sou Denise Sefrim, agradeço a tua participação conosco, ter ficado até o final. Eu acho que se tu ficou, tu aproveitou tanto quanto eu e a Cris, né? Aí as dicas maravilhosas da Isabel. Tu me encontra no @Senac Caxias do Sul. Lá tu encontra todos os cursos que a gente tem à disponibilidade no momento. O nosso portfólio da área de gastronomia, turismo e hospitalidade, que fala muito de várias coisas que a Isabel tocou aqui no assunto. E lembrando que agora no segundo semestre a gente vai ter o curso de florista, a segunda edição desse ano. Então, que é um outro tema muito legal para a gente compor uma mesa posta, né? Que é um acessório, é um adereço muito lindo e a gente faz maravilhas, né, no curso de florista. Técnico em gastronomia, curso que está aberto, com vagas abertas no momento. Tu pode procurar lá no nosso Instagram, que tu vai aprender não só a parte da cozinha em si, mas principalmente a gestão, que tem muito disso que a Isabel falou. Posicionamento, marca, storytelling, o que tu quer realmente entregar para o teu cliente. Também pode me encontrar no @Denise_Sefrim. E a gente se vê no próximo episódio. Se tu não viu os anteriores, corre ali no nosso YouTube do Senac do Rio Grande do Sul e dá uma conferidinha que tem muito conteúdo bom para ti. Te espero no próximo. Um beijão e até mais.